Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil e o único que direciona a preparação para o seu concurso. No nosso caso, concurso da Embasa. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a Lei número 12.602 de 2012, a lei que criou a AGESA, a Agência Reguladora de Saneamento Básico da Bahia. Não vamos ver aqui toda a lei, vamos ver uma parte, vamos ver a constituição da forma como foi constituída a AGESA, vamos ver os objetivos, as competências e a obrigatoriedade pela execução de audiências públicas, consultas públicas, principalmente toda vez que for fazer uma discussão sobre aumento de tarifa, tá? Você que ainda não é aluno da Loja do Concurseiro, ainda dá tempo. Entra lá no site www.lojadoconcurseiro.com.br e não deixa de adquirir o seu curso completo. Se não for adquirir o curso completo, mas quem sabe um curso meu com 300 questões só de provas do IBFC. E fica de olho porque também, se você não está no curso completo, porque se você tiver no curso completo, você tem direito à revisão de véspera. Semana de véspera, são mais ou menos 15 videoaulas, onde cada professor vai debater os principais tópicos que podem cair na sua disciplina. Eu mesmo vou resolver umas 50 questões, tá? E nós vamos disponibilizar em breve, avulso, essa revisão de véspera a um preço bem em conta, ok? Então vamos começar, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a lei número 12.602 de 29 de novembro de 2012. É a lei que criou a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, a AGESA, ok? Então vamos começar, de verdade. Esta é a logomarca da AGESA, Agência Reguladora de Saneamento Básico da Bahia. A AGESA, pessoal, começando com o nosso primeiro tópico, que é a Constituição. Em que forma foi constituída a AGESA? Da forma de autarquia especial. Autarquia sob regime especial. Cuidado, porque na administração indireta existem as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista, existem também as empresas públicas. E é assim que pode ser formulada uma questão para que ele tente lhe enganar. Tem que ficar muito claro. A AGESA é em forma de autarquia especial. Todas as agências reguladoras do Brasil, ANEEL, as federais, por exemplo, Anatel, Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Águas, todas elas são na forma de autarquia especial, tá bom? Então tem que ficar bem de olho nisso. Cuidado, porque eu vou dar alguns exemplos de autarquia. O INSS, ele é uma autarquia federal. A Universidade Federal do Pará, por exemplo, é uma autarquia, não é uma autarquia especial, mas é uma autarquia. Já outra Universidade Federal, a Universidade de Brasília, aí já é uma fundação, não tem muito como adivinhar. Depende de como foi constituída, tá? A lei que criou a AGESA disse que ela fica criada com autarquia especial. E essa é a autarquia especial, chamada de AGESA, Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, foi criada o documento, a lei que criou a AGESA, disse que ela está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU, mas isso já sofreu alteração. Eu mesmo tinha passado batido e tive que refazer o meu raciocínio. Toda vez que, porque a lei, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui uma coisa. Tá aqui, ó, a lei número 13.204 de 11 de dezembro de 2014, não veio claro nela que revogou algum artigo da outra, que alterou. Tá, mas existe aquilo que a gente chama de derrogação. No artigo 4º desta lei estadual, número 13.204, que modifica a estrutura organizacional da administração pública, do Poder Executivo Estadual e de outras providências, olha o que veio no artigo 4º. Ficam transferidas as vinculações dos seguintes órgãos e entidades. Então, transferiu algumas vinculações, tá? Aí olha o que diz o item 3. Fica transferido da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU, que era o nosso caso, o caso tanto da AGESA quanto da Embasa, para a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, SIHS, tá bom? Então, Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Essa é a nova vinculação. Na tua prova tem que vir assim.
Caso venha na tua prova, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDU, a questão está errada. Então, tanto a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., Embasa, como a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, a AGESA, ambas agora não são mais vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDU, e sim à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, tá bom? Na sua apostila, quando você baixa da internet, ao longo de toda esta lei, vai estar escrito SEDU. Não tem problema, é só você, a partir de agora, toda vez que você lê Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDU, você passa a ler Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Tranquilo? Então, tanto a Embasa quanto a AGESA, ambas agora são vinculadas à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Tá bom? E eu tive que, inclusive, refazer esse meu trabalho para evitar comentários, né? Poxa, mas aí a lei não está atualizada. Não é bem assim, é uma simples mudança de vinculação. Mas vamos seguir aqui sem problema nenhum. Então, agora, o que a gente vai dizer? Agora sim, de forma corretíssima e atualizada, a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia é uma autarquia especial, autarquia em regime especial, vinculada a quem? Vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, tá bom? Com sede e foro onde? Então, onde será a sede? Ou será que vão existir várias sedes da Agência Reguladora de Saneamento? E onde vai ser delimitado o foro? Por exemplo, se alguém quiser entrar na Justiça, será que pode ir lá na Justiça de Feira de Santana? Ou será que tem que ser só na capital? Então, o que diz o nosso artigo 1º da lei que criou a AGESA? Com sede e foro único na capital do Estado da Bahia. Então, somente em Salvador é que vai ter a sede, claro que pode ter uma sucursal, uma filial, mas a sede da AGESA e o foro na capital do Estado da Bahia. Tranquilo? Com isso, a gente completa esse artigo 1º. A ideia dessa videoaula, na verdade, é resolver algumas questões, inclusive inéditas, tá? Mas a gente começa aqui relembrando um pouco, porque muita gente acabou nem lendo direitinho e não se atentando a esta lei, tá bom? E o objetivo? Qual o objetivo da AGESA? Para que foi criada uma agência reguladora de saneamento? Pessoal, em geral, a regra geral, as agências reguladoras são criadas para regular uma atividade, regulação, e para fiscalizar essa atividade. Então, se tem a atividade de petróleo, quem vai regular o mercado, estabelecer preços, estabelecer regras, é a agência reguladora. Quem vai fiscalizar se estão sendo cumpridas essas regras da regulação? Fiscalização. Então, normalmente, toda agência reguladora tem essas duas atribuições, esses dois objetivos. E aqui com a AGESA não podia ser diferente. Então, o objetivo da AGESA, o nosso artigo 2º, a AGESA tem como objetivo o exercício da regulação e da fiscalização dos serviços públicos na área de saneamento básico, claro que dentro dos limites legais. Então, você vai memorizar. Então, falou em AGESA, falou em agência de regulação, a gente já sabe, né? Falou em agência de regulação em saneamento, qual é o objetivo? São dois, regulação e fiscalização. Do quê? Claro, somente na área de saneamento básico. Tranquilo? Então vamos lá. Seguindo aqui mais um pouquinho, olha o que diz aqui. O Estado da Bahia, aqui onde está escrito o Estado da Bahia, é como se tivesse escrito o governo do Estado da Bahia, para você entender melhor, tá bom? Então, o Estado da Bahia poderá celebrar com os municípios do seu território. Então, dentro do Estado da Bahia tem muitos municípios. E tem a capital, que é um dos municípios, né? Que é Salvador. Então, o governo do Estado, o Estado, ele é vinculado a ele, a AGESA, é vinculado a ele, acabamos de ver, tá? O Estado, por sua vez, pode criar convênios, pode celebrar convênios com os demais municípios, tá? Com todos os municípios. Para quê? Para, por exemplo, delegar à AGESA a atribuição de fiscalizar e de regular a atividade de saneamento básico naquele município. Porque assim, o município pode muito bem, ele próprio, criar uma agência lá, criar uma secretaria de saneamento, ele mesmo regular, ele mesmo fiscalizar. Mas para quê? Vai gastar dinheiro, vai criar toda uma estrutura. Ele pode simplesmente criar um convênio com o Estado da Bahia, com o governo do Estado da Bahia, e a AGESA assume essas atribuições.
Claro que esse município vai repassar um valor, uma remuneração para o governo do estado, na verdade direto para a AGESA, por esse serviço que ela vai prestar. E a AGESA vai poder usar esse dinheiro dentro das suas atribuições. Essa parte sobre finanças, da onde vem a receita, isso é mais para frente nessa mesma lei. O importante aqui é o Estado da Bahia, ou então o governo do Estado da Bahia, poderá celebrar com os municípios do seu território baiano, convênios de cooperação, na forma do artigo 241 da Constituição Federal. Não precisa ficar memorizando isso não. Esse artigo 241 é o artigo que fala das concessões, das permissões de uso às concessionárias, na forma do artigo que é a delegação, na forma do artigo 241 da Constituição Federal. Convênio entre o Estado da Bahia e os municípios, para quê? Visando a gestão associada, a gestão conjunta de serviços públicos de saneamento básico e visando também o quê? A delegação para a AGESA de competências municipais de regulação e fiscalização desses serviços, conforme disposto na lei tal, isso não vem ao caso. Então, resumindo, o Estado da Bahia, o governo do Estado da Bahia, pode criar convênios de cooperação, assinar convênio de cooperação com quem? Com os municípios. Para quê? Para fazer uma gestão associada com eles em relação aos serviços públicos de saneamento básico. E esse convênio também visa que seja repassado, delegada a competência, as competências de regulação e fiscalização para a AGESA. Volto a dizer, claro que esse município vão ter que remunerar a AGESA, tá bom? Então vamos seguir. E agora já falamos da Constituição, já falamos do objetivo, vamos para o artigo 3º. Quais são as competências da AGESA? Qual o papel, qual a finalidade, para que ela foi criada? Tá. Quais são as suas competências? Compete à AGESA, primeiro, editar seu regimento interno. Todo órgão público, na verdade, toda empresa, seja pública ou privada, tem que ter um regimento interno. É o ideal. O regimento interno é um regulamento que vai dizer a estrutura organizacional. Lá, por exemplo, vai ter que dizer que tem que ter uma secretaria, um setor de arquivo, um setor de logística e vai ter que dizer quais as atribuições de cada um desses setores, tranquilo? Só que tem um detalhe. O regimento interno vai ser criado, só que a própria lei, esta lei que criou a AGESA, já disse qual seria a estrutura básica da AGESA. Por exemplo, tem que ter um conselho consultivo, tem que ter uma diretoria, tem que ter uma ouvidoria. Então, quando for ser criado o regimento interno, que vai ser criado pela própria AGESA, ele não pode alterar o que a lei obrigou. A estrutura básica quer dizer, tem que ter pelo menos um conselho consultivo, uma diretoria e uma ouvidoria. Claro que pode ter um arquivo, secretaria, logística, setor de manutenção, não importa. Então, uma das competências da AGESA é editar seu regimento interno. Outra, administrar seus bens, administrar o seu quadro de pessoal, arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive o quantum recebido pelo exercício de regulação, controle e fiscalização, que vem para ela através de retribuição relativa às suas atividades. Pessoal, foi isso aqui que eu falei agora há pouco. Quando tem um convênio celebrado entre o governo do estado e um determinado município, esse município vai ter que repassar um valor, vai ter que retribuir, tá, a AGESA por essas atividades. Isso aqui a gente chamou de quantum, a parte, o pedaço. Arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive o quantum recebido pelo exercício da regulação, controle e fiscalização, na forma de retribuição relativa às suas atividades. Também compete à AGESA celebrar convênios, acordos, contratos e instrumentos equivalentes, tá? Também compete à AGESA estabelecer cooperação com todas as outras agências reguladoras. Se você entrar no site da AGESA, você vai ver o mapa do Brasil, onde tem todas as agências reguladoras. Existe uma cooperação, existem reuniões de vez em quando, viajam para um lugar cheio de praias bonitas, como Salvador ou como outro, para todo mundo debater os assuntos sobre saneamento básico, né? Estabelecer cooperação com órgãos e entidades dos estados ou do Distrito Federal para o adequado exercício de suas competências. Tem que ter essa cooperação. Tanto é que no site da AGESA tem lá um mapa do Brasil com o link para todas elas lá. Outra competência da AGESA é realizar audiências e consultas públicas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês
que quando tem algum assunto importante, tem que marcar uma consulta pública, uma audiência pública. Normalmente acontece na Assembleia Legislativa ou num grande auditório no Centro de Convenções. Aí você coloca na internet o edital explicando tudo, todo mundo pode mandar suas ideias, já eu falo disso. Mas existem casos que é obrigatório realizar uma consulta pública. Por exemplo, toda vez que for tratar de aumento de tarifa ou diminuição de tarifa, tem que mexer, tá? Toda vez que for falar em revisão tarifária. Então, compete à AGESA realizar audiências e consultas públicas. E, por último, compete à AGESA divulgar anualmente, relatório detalhado das atividades realizadas, indicando os objetivos e os resultados alcançados. Nosso objetivo era esse aqui. Nossos resultados são esses outros, para ver se houve aí uma boa produtividade. Preste atenção que a banca IBFC, ela normalmente gosta de trocar palavras. Então, esse relatório que a AGESA tem que produzir é um relatório que tem que ser divulgado anualmente, tá? Um relatório detalhado, não é sintético, não é resumido, sintetizado, é detalhado, de todas as suas atividades, indicando os objetivos e os resultados alcançados, tá bom? Então, olha só sobre as despesas dela. A AGESA vai ter que bancar suas despesas. Da onde tem que vir o dinheiro para bancar suas despesas? Bem, existe um caso especial. As despesas com pessoal e as despesas relativas à manutenção de suas atividades. Quando eu digo despesas relativas à manutenção de suas atividades, são as despesas para manter as suas atividades, tá? Tem que ter um carro, tem que ter um aluguel de um local, tem que ter energia elétrica, tanto as despesas de pessoal da AGESA, quanto outras despesas relativas à manutenção de suas atividades, ambas serão custeadas com recursos diretamente arrecadados pela agência. Então, não cabe aqui, por exemplo, o governo do estado bancar. Não. Há essas despesas de pessoal e despesa de manutenção das suas atividades têm que ser custeadas com recursos arrecadados diretamente. Por exemplo, através de um convênio, os municípios repassam para a AGESA. Com esse dinheiro, paga o pessoal e paga as despesas de manutenção, aquelas despesas para que possa existir a AGESA, tá bom? Manter as suas atividades. Vamos à nossa primeira questão. É uma questão inédita, elaborada pela Loja do Concurseiro, tá? Porque esse é um assunto que muito pouco foi cobrado, então a gente tem aqui que criar questões. Considerando as disposições da Lei Estadual da Bahia, número 12.602, de 29 de novembro de 2012, a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, AGESA, autarquia sob regime especial, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, tem sede e foro em... Tá? Presta atenção que a questão aqui já está atualizada, hein? Vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, tá? Tem sede e foro onde? Onde é que fica? Seria na capital federal? Não. Seria na capital do estado da Bahia? Acabou a questão. Mas cuidado, que a banca ela sempre é traiçoeira. Olha o que ela coloca. Tem que ter sede e foro em cada município do estado da Bahia com mais de 100 mil habitantes. Poxa, será? Em cada município do estado da Bahia com mais de 500 mil habitantes. Não, isso é pegadinha, tá? Que a gente criou para você errar. Na verdade, sede e foro da AGESA tem que ser onde? Na capital do estado da Bahia. Olha o que diz o artigo 1º, letra da lei. Fica criada a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, AGESA, autarquia sob regime especial, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, com sede e foro na capital do Estado da Bahia, que se regerá por esta lei. Tranquilo? Então, essa é a primeira questão, muito fácil, tá? Vamos a uma segunda questão, tá? Vamos a uma segunda questão, também uma questão inédita, uma questão exclusiva aí da Loja do Concurseiro. Segundo a Lei Estadual da Bahia, número 12.602, de 29 de novembro de 2012, que dispõe sobre a criação da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, compete à AGESA, exceto arrecadar e aplicar, que é a única exceção, tá? A única que não é uma competência da AGESA. Então, arrecadar e aplicar suas receitas, inclusive o quanto recebido pelo exercício da regulação,
controle e fiscalização, retribuição esta relativa às suas atividades. Isto, com certeza, é uma competência da AGESA, de que é errada. Celebrar convênios, acordos, contratos e instrumentos equivalentes. Isso também é uma competência da AGESA. Estabelecer cooperação com outros órgãos e entidades dos estados e do Distrito Federal. Isso mesmo, dos estados e do Distrito Federal, para o adequado exercício de suas competências. Tá certo? Falei para vocês que são realizadas reuniões. E por último, divulgar semestralmente relatório detalhado das atividades realizadas, indicando os objetivos e os resultados alcançados. O que vocês acham? Tá errado, né, pessoal? Por que tá errado? Porque não é divulgar semestralmente, não é semestralmente, é divulgar anualmente. Anualmente este relatório detalhado das atividades realizadas, tá bom? Então, esta era a única questão que não está correta, a única que não tem a ver com uma competência correta da AGESA. Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui na nossa matéria. E as consultas públicas, as audiências públicas? A AGESA promoverá consultas públicas. Tem dois casos, existem casos obrigatórios, obrigatoriamente, e casos facultativos, facultativamente. Então, toda vez, pessoal, antes da edição de normas, edição de portarias, decreto, não importa, antes da edição de qualquer norma que verse, que trate sobre revisões tarifárias, toda vez que for, só um instante, apanhando aqui da lousa, tá? Então, toda vez que for editar uma norma que verse, que trate sobre revisões tarifárias, é obrigatório realizar uma consulta pública, tá bom? Antes. E essa consulta pública será divulgada pela imprensa oficial e na página da AGESA na internet. Vou já mostrar um exemplo para vocês aqui. Agora, tem os casos que não são obrigatórios por essa lei. São casos facultativos, que fica toda vez que acontecer algo que tem que ser discutido, que tem a ver com o interesse público, tem que realizar uma audiência pública. Em outras hipóteses, facultativamente, em outras hipóteses previstas no regimento interno, não está no programa Regimento Interno, você não tem que estudar o regimento interno. Por exemplo, o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBC, caía o regimento interno, a sua terceira revisão. Não, no nosso caso só está a lei. Mas lá no regimento interno, pode ter alguns casos que quando acontecem, tem que fazer uma consulta pública. Então, em outras hipóteses previstas no regimento interno, ou sempre que o recomendar o interesse público. Então, quando o interesse público está em primeiro plano, tem que ser realizada uma consulta pública. Então, consulta pública, obrigatoriamente em que caso? Toda vez que for editar normas que tratem sobre revisão tarifária. Vai mexer com o bolso das pessoas. Geralmente essa revisão é para mais, né? Essa consulta pública deverá ser divulgada na imprensa oficial, significa que diário oficial, e na página da AGESA da internet, tá? Essa consulta pública aqui, pessoal, tá? Olha só, deixa eu passar aqui, depois eu volto aqui, um instantinho. Eu entrei ontem mesmo na página da AGESA, agesa.ba.gov.br. Olha o que me apareceu. Apareceu um pop-up, que é quando entra sobre lá atrás, ó. Não sei se você vai ver direito. Lá atrás está o site. Apareceu. Consulta e audiência pública 001/2017. Revisão tarifária extraordinária Embasa. Arquivos. Extrato de comunicação, consulta e audiência pública. Retificada. Você clicar aqui, você baixa. Regulamento, consulta e audiência pública. Retificado. Você clica, você baixa. Pleito de revisão tarifária extraordinária, encaminhado pela prestadora Embasa a ser apreciado pelo órgão regulador. Nota técnica 001, tabela, tá? Ofício Embasa, tabela 04, ofício Embasa, número tal. E o cálculo dessa tarifa 2017. Então, pessoal, quando você entra, acabamos de ver que toda vez que tiver uma consulta, uma audiência pública, tem que ser divulgado onde? No site da AGESA, na internet e também no Diário Oficial. Está aqui. Então, isso quer dizer que a AGESA está cumprindo. Bora voltar aqui um pouquinho. Consulta pública. O prazo para o recebimento de contribuições da sociedade não será inferior a 30 dias, contados a partir da disponibilização dos documentos objetos da consulta pública. Disponibilização dos documentos. Acabei de mostrar para vocês
que eu entrei no site da AGESA, tem lá uma propaganda de uma consulta pública, você clica, você baixa todos os documentos. Isso, a partir do momento que foi divulgado isso, começa a contar pelo menos 30 dias para que a população, a sociedade, ela possa dar a sua contribuição. Ela pode muito bem chegar e colocar um documento que prove que aquele cálculo está errado em relação ao aumento da tarifa. Então, o prazo para recebimento de contribuições da sociedade, então você pode mandar. Não é muito comum chegar no meio da audiência pública, olha, eu tenho aqui uma prova ao contrário. Não é essa a ideia, não é uma guerra. É você antecipadamente, tem a regra. Tanto que tinha regra lá quando você entrou no site da AGESA. Então você envia antes, entendeu? Quando já for no dia da audiência pública, já foi lido, já vai ser até mostrado aquilo lá. Então o prazo para o recebimento de contribuições da sociedade não será inferior a 30 dias, contados a partir da disponibilização dos documentos, objetos da consulta pública. Por último, os resultados das consultas públicas serão publicados sob a forma de relatório circunstanciado a ser elaborado pela agência. Esse relatório circunstanciado, ele lembra muito uma ata. Aos tantos dias do mês tal, reuniu na Assembleia Legislativa com a presença da população e tal. Foi decidido, foi debatido tal coisa. São João lá da comunidade tal afirmou isso, mostrou o documento e sei lá. Todas as circunstâncias que aconteceram nessa reunião tem que estar no resultado. Desse relatório. Esse relatório tem que ser elaborado pela agência reguladora, pela AGESA, e tem que ser divulgado, tá bom? Volto aqui a mostrar, ó, dentro do site da AGESA, tava lá para quem quisesse baixar, ó, arquivos, ó. Quem quisesse baixar, era só clicar, entendeu? As regras, o regulamento da consulta pública, tudo, tá bom? Então, vamos aqui, ó. As decisões sobre revisão tarifária, presta atenção que primeiro a gente estava falando de audiência pública para debater assuntos, mas não para deliberar, não para tomar decisões. Já as decisões sobre revisão tarifária serão precedidas de pelo menos 2 audiências públicas. E já adianto uma coisa para vocês. Pelo menos 2 audiências públicas e uma delas, tá, tem que ser obrigatoriamente realizada no interior do estado. Não pode ser as 2 em Salvador. Então, as decisões sobre revisão tarifária serão precedidas de pelo menos 2 audiências públicas a realizar-se mediante convocação divulgada com antecedência mínima de 10 dias pela imprensa oficial, Diário Oficial e pela internet, no site da AGESA. Presta atenção, já teve a primeira audiência pública, teve 30 dias pelo menos para a população participar para debater assunto da revisão tarifária. Aí tem que ter uma nova audiência no interior. Então, vai dar 30 dias para as pessoas mandarem suas sugestões e é pelo menos 30 dias. Aí tem aquela grande reunião, só é debate. Ninguém delibera nada, ninguém toma decisão de nada. Chegou agora pelo menos 2 audiências, pode ter mais. Aí chegou a hora de tomar as decisões. Aí as decisões sobre revisão tarifária, essa audiência tem que ser realizada mediante convocação, divulgada com antecedência mínima de 10 dias. Professor, não é 30 aqui? Não, porque agora todo mundo já contribuiu nessas audiências públicas de debate. Agora é uma audiência deliberativa. Então, a realizar-se mediante convocação divulgada com antecedência mínima de 10 dias pela imprensa oficial e pela internet. Uma dessas 2 audiências, que são obrigatórias, pelo menos 2, uma pelo menos tem que ser realizada no interior do estado. Tá certo? Então, aqui, vou dizer para vocês aqui, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá? No YouTube, Loja do Concurseiro, youtube.com/Loja do Concurseiro, tá? E se inscreve, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ver em primeira mão, tá bom? Vamos fazer aqui a terceira questão. A terceira questão, mais uma inédita, mais uma exclusiva aí, elaborada pela equipe da Loja do Concurseiro, considerando as disposições da Lei Estadual da Bahia, número 12.602, de 29 de novembro de 2012, a AGESA promoverá obrigatoriamente consultas públicas antes da edição de normas que versem sobre revisões tarifárias e facultativamente em outras hipóteses previstas no regulamento, no regimento interno, ou sempre que o recomendar o interesse público. Ok, agora começa a questão. Sobre o tema, é incorreto, de que é errada, é incorreto afirmar.
A consulta pública será divulgada pela imprensa oficial e na página da agência na internet. Perfeito, né, pessoal? Toda vez que tiver uma consulta pública, tem que ser divulgada pela imprensa oficial e na página da agência na internet. O prazo para o recebimento de contribuições na sociedade não será inferior a 60 dias, contados a partir da disponibilização dos documentos objetos da consulta pública. Aí, você que já entendeu, você que está assistindo a aula prestando atenção, sabe que está errado, porque não é tudo isso, é pelo menos 30 dias, pelo menos 30 dias. Não pode ser inferior a 30 dias. Então a questão está errada, porque não é. Então, o prazo para o recebimento de contribuições na sociedade não será inferior a 30 dias, contados a partir da disponibilização dos documentos objetos da consulta pública. Vamos ver por que está errada a letra C e a letra D. Tá? Na verdade é porque aqui, é incorreto afirmar. Então aqui, é incorreto afirmar. Incorreto. Os resultados das consultas públicas serão publicados sob a forma de relatório circunstanciado a ser elaborado pela agência. Tá certo, mas ele quer o incorreto. As decisões sobre revisão tarifária serão precedidas de pelo menos 2 audiências públicas, a realizar-se mediante convocação, divulgada com antecedência mínima de 10 dias, pela imprensa oficial e pela internet, uma das quais obrigatoriamente no interior do estado. Está perfeito, só que ele quer a incorreta. A única incorreta era aquela que nós já vimos. Então, pessoal, a gente fica por aqui, eu te agradeço, é uma microaula, na aula completa da Loja do Concurseiro tem bem mais, a gente vai resolver várias questões aí, tá? Mas é uma contribuiçãozinha aí, fica ligado porque até a prova nós vamos divulgar mais alguns vídeos e aí você vai fazer uma excelente prova do concurso da Embasa. Então, pessoal, fique com Deus, obrigado, tchau!